Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente falar aí da vitória do Fluminense 2-1 sobre o América de Cali. Vitória importantíssima aí do Tricolor, abrindo vantagem na Sul-Americana. Joga pelo empate agora no Maracanã para garantir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. Nesse vídeo trazendo aí o Ronaldo Giovanelli, Edu Dracena, a Renata Fã, falando sobre a vitória do Tricolor. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. O Fluminense rapidamente se resolveu, Edu. Um gol contra, depois aí o Canóbio fez as redes. E aí ficou só um gostinho ruim no finalzinho, esse gol que o América faz. Mas o Fluminense tem uma ótima vantagem para o jogo de volta, ainda mais diante do seu torcedor no Rio de Janeiro. Sim, e teve uma postura muito boa nesse jogo, Renato, porque a gente viu que o América tirou vários times brasileiros, né? Corinthians, o Bahia. Então o Renato montou uma equipe e tem a sua estrutura ali de jogadores experientes. E aí vimos ontem, principalmente jogadores que às vezes questionado, né? O Canóbio não estava tão bem, vai lá e faz o gol, entendeu? É claro que o primeiro gol foi uma sorte ali, o zagueiro foi recuar e acabou tirando o goleiro, mas você vê que o Fluminense é um time copeiro, como eu falei na primeira parte, um time que realmente soube sofrer. O América teve sim chances, mas o Fluminense no segundo tempo poderia ter ampliado o placar, poderia ter trazido um placar ainda mais elástico, mas eu acho que valeu pela vitória. Acho que um jogo onde que jogar na casa do adversário, você vencer. Se você falasse assim para mim, Renato, 2-1 antes do jogo, eu ia assinar embaixo. Mas pelo decorrer do jogo, eu acho que ficou pouco ainda para o próximo jogo. Antes de tomar o gol do América, o Fluminense perdeu chances, isso foi comentado também, mas é um resultado importante, pensando que é mata-mata, que o Fluminense está bem acostumado ultimamente a participar de competições eliminatórias. Ronaldão, foi uma boa exibição, sim. Uma ótima, Renata, porque os times brasileiros, como você falou, o Corinthians e o Bahia lá, sofreram. Porque é um time forte, é um time alto, esse time do América. E eles batem bem, eles dividem o espaço, eles batem bem em casa, chegam bem no ataque, são jogadores altos, jogada alta também, eles complicam a vida. E o Fluminense fez 2-1 e poderia ter feito mais. A verdade é que eles colocaram a bola no chão e o gol do Canóbio é gol de rachão. A bola pinga duas vezes, ele pega lá já no ar. Golaço. Então, acho que valeu muito a força da equipe, no conjunto, que fez a diferença, e na força de vontade do Renato Gaúcho de colocar uma equipe para cima também. Não ficou só esperando o time do América, não. Acho que ele estudou bem, a forma que o Renato colocou essa equipe foi bem estudada por ele, e parabéns pela vitória, foi uma grande vitória. Fluminense que está na Sul-Americana, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quem não aproveitou a chance em casa na Libertadores foi o Fortaleza. Passa por uma fase muito ruim lá na zona do rebaixamento da Série A e diante do Vélez Sarsfield, que se defendeu muito. Demais? Não estamos, mas demos um passo muito importante, né? Dá uma ousada, professor. Já passou, vai passar. É um passo importante, porque ganhar do América lá é coisa que, como o Renato lembrou, nem o Corinthians nem o Bahia conseguiram. Exatamente. Aliás, não conseguiram ganhar do América nem em casa. Nem em casa. O Bahia empatou, Corinthians também. Nenhum dos dois conseguiu. Esse foi um jogo bom. Quando o Renato fala, fizemos um gol, na verdade ganhamos, né? Esse gol contra facilita a vida de muita gente, mas não foi só por isso, não. O Fluminense soube jogar esse jogo, que como o Fábio até comentou, teve um pouco de tudo, né? Um jogo bem aberto, teve momentos em que o Fluminense poderia ter tomado o gol, mas mais do meio para o fim da partida, o Fluminense estava até mais próximo de outro gol quando toma o gol do desconto, que para o América é importante. Melhor vir para cá tendo perdido por 2-1 do que por 2-0. Acho que está muito bem encaminhado, até porque o Fluminense, os números mostram, o Fluminense caminha para se tornar um time mais estável, mais confiável. Aquele time de antes do Mundial e do próprio Mundial, fez um excepcional Mundial. Parece que aquela turbulência que a nossa tabelinha mostrou aí já passou. E o Fluminense agora é um dos dois últimos brasileiros na Sul-Americana, né? Começamos a Sul-Americana tão cheio de favoritismo, achando que todo mundo tinha potencial, o Cruzeiro, o último vice-campeão,
o próprio Corinthians, que cai fora. Cruzeiro, Corinthians, Vitória. Dançou todo mundo, Vasco. Dançou todo mundo. Só sobraram esse Fluminense cada vez mais constante. Bahia esteve no Sul-Americana também. Bahia e Corinthians chegam depois. Num segundo momento, né? E agora só sobrou o Flu e o Galo. O Flu e o Galo. Galo que pega o Godoy Cruz joga amanhã. Chamado. E o Flu tá com uma mão na classificação, Abel. Uma das mãos alcança a classificação. Eugênio, eu falei de Douglinhas das Laranjeiras. Tá de férias o Douglinhas das Laranjeiras. Falei de Maroca. Vou aumentar aí. Pedro Bial, Chico Buarque de Holanda. O time é grande. Até Nelson Rodrigues, lá do céu. O grande tricolor. Já está vendo esse tricolor das Laranjeiras nas quartas de final. Mas é melhor esperar e jogar o segundo jogo, Eugênio? Evandro Mesquita. Obviamente tem que jogar o segundo jogo, mas eu acho, assim, tá muito próxima a classificação. Sim. Tá muito próximo. O Fluminense tem jogado muito bem no Maracanã, nessa Copa Sul-Americana. Foi assim na primeira fase e às vezes colocando o time em reserva até. Sim. Né? Colocou o time em reserva algumas vezes na primeira fase e tem conseguido dominar os seus adversários. E a vantagem agora é que já fez o resultado fora. Então não tem que sair no desespero, porque o Bahia, por exemplo, sofreu muito com o América de Cali, porque o Bahia encontrou uma defesa muito sólida do América. Time fechadão lá atrás e não saía por nada. No segundo jogo, quando foi lá em Cali, aí ele saiu um pouquinho e ganhou o jogo, classificou. Mas o jogo da Fonte Nova, aquele bloco defensivo lá atrás... Tiveram expulsões também, não foi? Na Fonte Nova. Sim. Se o Fluminense, se o América de Cali for pro Maracanã, botar o blocão lá atrás, o Fluminense está tranquilo. É isso. Já está ganhando. Tá na dele. 2-1. Ele pode simplesmente esperar. Vem a América de Cali. E aí fazer o jogo, explorando a velocidade de seus jogadores de lado, né? O Canóbio e o Serna, que hoje são os titulares, né? Uhum. São jogadores de muita força física, de muita intensidade. Não tem lá tanta qualidade técnica. Aliás, esse trio de frente. Eu ontem no Linha de Passe estava participando aqui, destacando que o Renato encontrou uma base de time a partir do trio de meio campo. Que varia, mas normalmente tem o Hércules, tem o Martinelli e tem o Nonato. É um trio de meio que marca, mas que sai para o jogo. Que sabe sair, sabe organizar as jogadas de frente. E a opção para os jogadores de frente são jogadores de nem tanta qualidade técnica, mas que trabalham muito para o time, para a coletividade, né? O Everaldo virou titular no ataque, o Canóbio e o Serna. Às vezes falta qualidade para definir jogadas importantes. Mas ontem, o Canóbio acertou um belíssimo chute de canhota para fazer o segundo gol e o primeiro foi um gol dado de presente pelo América de Cali. Então, tá ótimo para o Fluminense, que poderia ter feito, numa cabeçada do Everaldo no segundo tempo, o terceiro gol e depois, num outro chute do Canóbio que bateu no travessão, o quarto gol. Não aconteceu isso, sofreu um no final, mas ainda assim tem um resultado bom para administrar no Maracanã e eu acredito que o Fluminense vai passar de fase, vai seguir. Repito o que falei agora há pouco, é um dos candidatos a título na Sul-Americana. Everaldo está chutando, às vezes cabeceando, nem sempre acertando, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a chutar. E fãs de esporte ou fãs de futebol mais atentos, como o professor Celso Zelt, que são aqueles que prestam atenção nos hinos dos clubes, nos escudos. Por exemplo, olha o escudo do América aqui atrás do Eugênio. Diabinho. Professor, Diabinho. Olha aí, o América pode dar uma espetada. Pode. Você estava falando em escudo, estava olhando o escudo. O América do Rio também é diabo? É, né? O América do Rio é conhecido, não tem o diabo assim, no escudo como o do América de Cali, mas eu lembro que teve uma época nos anos 90 ou anos 2000 que o Jorginho, lateral direito, tetracampeão do mundo, foi técnico do América. Ele propôs, vamos trocar esse símbolo do América. Ele é muito religioso, evangélico. Aí ele ficou bravo com o diabo e tal. Tentou trocar, mas não foi adiante. Ele quis colocar um padre no escudo. E hoje o presidente do América é o Romário, do América do Rio, né? Tá mais pro lado. Tá mais pro Diabinho. O Jorginho até começou no América como jogador, né? Mas você estava falando dos escudos, você está olhando o escudo do Fluminense, você falou de Pedro Bial. Sim. Pedro Bial tem uma teoria. Ele diz que o escudo do Fluminense é o único que sorri para você. Porque ele enxerga naquele C ali embaixo uma boca sorridente. Uma boca sorridente. Ele, desde criança... Tem um texto muito legal do Bial sobre isso. Ele participou de uma conferência na Academia Brasileira de Letras. Escreve muito, Bial. Não só ele, né? O Rui Castro pelo Flamengo, o pai do Éboli,
da CBN, que é vascaíno, falou pelo Vasco. Pelo Botafogo foi o... Como é que chama o caceta? Hélio de la Penha. O Hélio de la Penha fez um texto. Todos eles fizeram um texto. E no texto do Bial, um texto muito bonito, ele fala... chamar o Zeca Pagodinho. Desde criança ele via o escudo sorrindo para ele, né? O escudo do Fluminense. E agora, Abel, o Eugênio citou, mas eu acho que vale a gente frisar também o bom momento do Canóbio, né? Chegou sob desconfiança, já chega a 8 gols na temporada, está quase atingindo o número de gols que ele marcou no ano passado pelo Atlético Paranaense, quando ele fez 9 gols do Canóbio. 9 pro Canóbio vira Nóbio. 9 gols do Canóbio. Agora ele tem 8 pelo Flu e acertou ontem um chute de extrema felicidade. Poderia ter feito mais um, a bola parou no travessão. É um cara que está chamando um protagonismo num Fluminense que perdeu o protagonista, né? Obviamente, não é nenhum cracaço de bola, a questão técnica às vezes pode ficar um pouco devendo, mas é um cara útil, muito útil, que se doa o tempo inteiro em campo, tem uma força física extrema. Belo momento do Canóbio pelo Flusão, que ele já está completando 30 e poucos jogos, 35 jogos, se eu não me engano, na temporada, e agora se... Pegou muito bem nessa bola aí, mas é uma bola difícil de acertar. O torcedor ainda olha assim, meio desconfiado. Assim como olha pro Everaldo, eu lembro do Canóbio. E pro próprio Serna também do outro lado. Serna. Mas hoje são os caras que brigam. Mas então, até o Canóbio ele alterna, né, momentos. Por exemplo, eu vejo muita gente dizendo, o Canóbio, pô, é mais correria, pouca técnica e tal. Aí ele faz um gol desse. Eu lembro na época do Atlético Paranaense, inclusive o Felipão, de técnico, e ele não abria mão do Canóbio, porque o Canóbio corre muito, o Canóbio ajuda na marcação. E o Canóbio, às vezes, também dá dessas aí. Muito intenso, né? Participa do jogo inteiro, tem seus lampejos de... E a gente fica falando, por que não faz isso sempre, né? Porque na seleção uruguaia, muitas vezes o Bielsa também o chamou, mas teve umas brigas, uma confusão. Ele ficou Teve revoltado, conflito, não foi, com o Bielsa? Na Copa América, que ele foi convocado para a Copa América. Todos os jogadores do Uruguai foram usados em algum momento na Copa América, e ele não. Ele não saiu do banco na Copa América. E aí, no último jogo, quando entrou o último jogador, que ele não entrou, e aí ele saiu revoltado, bicando todo, e não foi mais chamado pelo Bielsa, porque ele se sentiu menosprezado pelo técnico ao ser convocado e não ser colocado um minutinho sequer em campo na Copa América. E tá certo, eu me sentiria também. O cara quer todo jogar. mundo, né, Abel? Pelo amor de Deus, todo mundo e você não. Não custava nada, né? Também... Não digo nem premiar, mas considerável até para gestão de grupo. Mas é louco, né? É louco, Bielsa não tá nem aí, cara. Canóbio é o tipo de jogador que historicamente dá certo no Fluminense. O jogador que chega, não é contratação midiática, mas é o cara que se entrega. O Fluminense já montou grandes times assim, o Washington e Assis, quando chegam ao Fluminense, eram jogadores... Mas tinham mais bola, né? Que dupla maravilhosa. Depois a gente descobriu que tinham, mas o Assis era refugo do São Paulo, e o Washington já não tinha dado certo no Corinthians e no Inter. Não, mas fizeram uma bela dupla no Atlético Paranaense, né? Paranaense, mas eram jogadores, o próprio Canóbio também vem do Atlético. O casal Witt, maravilhoso. Daquele time tricampeão carioca, não é isso? E campeão brasileiro. E campeão brasileiro. Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco, Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato. Boa. Técnico, Carlos Alberto Parreira. E ainda... Eu conheço da história do Fluminense. Foi campeão em 84, mas outros técnicos trabalharam... Carbone. E entrava... O Tato era na ponta esquerda, mas entrava o Paulinho também. Paulinho Carioca. Não, tinha vários. Time maravilhoso do Fluminense. O Branco nunca estava na final. Sempre quem saía na foto era o Renato, o lateral esquerdo. E não o Branco. Sempre no dia da final ele estava suspenso, algum problema e tal. Zagueiro Vica. Que deu uma gravata. Tinha o René Weber, que jogava muito, né? Muitas vezes ele jogava no meio de campo desse time e tal. Eu acompanhei muito esse time, né? Meu pai era torcedor do Fluminense e o garoto, ele me levava ao Maracanã. O título brasileiro de 84, eu fui a vários e vários jogos do Fluminense. Era muito legal ver esse time jogar. A dupla era maravilhosa, o casal 20, né? Washington e Assis e o Romerito. Jogava era o bola? craque do time. Jogava muito, hein? O craque do time era o Romerito. Dom Romero, eu quero mineiro. Tinha sempre salário atrasado, né? Ele reclamava. Mas entrou na história, entrou pra história. Eu quero mineiro? Eu quero... Onde está La Plata? Tem uma biografia do Romerito, Corazón Tricolor. A biografia do Romerito. Grande Romerito. Jogava muita bola, muita bola. Vamos dar uma olhadinha no mercado tricolor, mercado do Flusão. Tem uma tela para mostrar quem está saindo, quem está chegando, quem pode chegar, é isso? Vamos ver. Mercado do Flusão, movimentações recentes do clube nesta semana. Eu ia falar nesta temporada, eu ia errar. É nesta semana.
John Kennedy, proposta do Shakhtar Donetsk, venda do... Mal chegou, já vai embora de novo? Não é? Veio do México, não é? Acabou Voltou? de chegar, velho. Pode render cerca de 37 milhões ao clube. Santiago Moreno, reforço ex-Portland Timbers. Flu anunciou a chegada do atacante colombiano de 25 anos. O Renato se referia ali na coletiva, dizendo: no nosso plantel temos jogadores colombianos. Já estava com... Igor Rabelo. Olha o chapéu São aí. Paulo, Olha o chapéu. São Paulo estava de olho no Igor Rabelo, mas pelo jeito vai para o Fluminense, hein? O clube atravessa a negociação do São Paulo e fica perto do zagueiro. Eu acho um bom zagueiro, seria um bom reforço para o São Paulo e pode ser um bom reforço para o Fluminense. Vocês concordam ou não? Mais ou menos? Você não concorda? O Eugênio discorda. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense, 2-1 sobre a América de Cali, Fluminense encaminhando aí a classificação para as quartas de final. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui algumas notícias do Fluminense de hoje, matérias aí após a partida. Começando por essa aqui, ó, Renato lamenta gol no fim, mas enaltece vitória fora de casa. Então, realmente uma vitória grandiosa do Fluminense. Teve esse gol no fim que não deveria ter levado, né, mas faz parte do futebol. O mais importante foi a vitória. Deixa eu trazer mais uma matéria. Renato declara sobre chegada de Santi Moreno. Vai nos ajudar muito. Palavras aí do treinador. Santi Moreno é um novo reforço do Fluminense e chega aí para reforçar o tricolor, né, nesse restante de temporada 2025. E para finalizar o nosso giro de notícias, trazer mais uma matéria aqui, ó, Renato lamenta gol no fim, mas enaltece vitória fora de casa. Realmente esse gol aí no final, né, um gol que não deveria ter tomado. Tá aí outra matéria, Renato exalta a vitória do Fluminense, mas prega cautela para jogo de volta. Então, tem que entrar com seriedade, tem que entrar nos pés no chão. Está encaminhado, mas não está classificado ainda. Então, é para garantir no Maracanã. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.